com a gente. Vamos lá, estenda a sua mão. Senhor, pedimos a tua bênção sobre a vida do Gustavo agora, Senhor. Fala através dele, usa-o poderosamente, Senhor. Que ele esteja sensível, atento à tua voz, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. 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 Glória a Deus. Eu queria, antes de começar, fazer mais uma oração. Queria que você fechasse seus olhos aí no seu lugar. Amém, Senhor. Faz aquilo que a gente não pode fazer, Senhor. Cumpre aqui, Senhor, o seu propósito. A tua palavra diz que a sua palavra não volta vazia, mas ela cumpre o propósito pelo qual ela foi enviada, Senhor. Fala conosco aqui hoje, Senhor. O Senhor é um Deus vivo, real, ainda que invisível, mas vivo e real, Senhor. Fala conosco através da tua palavra, através do teu Espírito, Senhor. Toca, se move, nos move, Senhor. Muda aquilo que precisa ser mudado em nós, Senhor. Senhor, apesar de mim, apesar de cada um aqui, Senhor, o Senhor é Deus. Senhor, se move aqui no nosso meio, tenha liberdade, Senhor. Restaura, renova, Senhor. Opera segundo o poder da tua eficácia, segundo o poder que existe no nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, tenha liberdade aqui, Senhor. Nós repreendemos todo o mal, toda a resistência, tudo aquilo que se levanta contra o Senhor, Pai. Não tem poder nesse lugar, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Esses dias eu tenho tido aqui uma expectativa no meu coração, né? Não só pelo retiro, claro, né? Eu sempre tenho sobre o retiro. Daquilo que a gente começou a estudar, de Efésios, daquilo que a gente tem meditado, né? E eu estou com uma grande expectativa de viver algo novo, de ir para as águas mais profundas, sabe? De experimentar mais de Deus. E eu estava meditando sobre isso nesses dias. Eu estava querendo compartilhar uma palavra assim, né? Olha, existe mais de Deus, para trazer um ânimo para cada um de nós. E você vai ver que tem a ver com isso, né? Mas eu tinha praticamente certeza que era sobre isso que eu iria falar. Né? De trazer um ânimo, uma expectativa nossa. Né? Olha, existe mais de Deus para mim, para você. Eu sei que existe mais. Eu sei que a gente tem buscado isso, né? Tem buscado viver mais profundamente, né, as coisas do reino, as coisas do Senhor. Mas quando eu sentei para escrever a palavra, né, confesso que foi um pouco frustrante, assim, porque normalmente o meu processo assim eu fico com algumas coisas na cabeça, no coração ali, orando, né, eu creio que no espírito, né. E aí normalmente eu sento assim, aí eu vou olhar alguns estudos que eu já fiz, vou fazer umas pesquisas na Bíblia em relação àquele assunto, né, um texto base, e não via nada para eu falar assim, exatamente sobre isso. E só vinha assim no meu coração, né, eu tinha até um estudo antigo sobre isso, que só vinha falando, assim, só vinha no meu coração para a gente falar sobre obediência, né. Eu falo, pô, mas obediência, todo mundo já sabe que tem que obedecer, né. E o que eu senti é como se o Senhor falasse assim: é porque se você não obedecer, não existe nada mais que eu possa fazer. Né? Às vezes a gente sempre quer algo muito profundo, ou muito diferente, a gente quer, né, ter aquela nossa experiência, e isso é bom, nada contra. Deus é Deus de novidade de vida. Mas é como se Deus falasse assim, porque aquilo que você já sabe fazer, se você não faz, como é que você quer ter uma outra experiência? Né? E eu quero compartilhar hoje sobre obediência, né? Aprendendo a obediência, a importância da obediência. Por que a Bíblia fala tanto sobre obediência, né? E nos dias de hoje, né, em dias difíceis que a gente vive, obediência é quase um palavrão, né? É quase uma ofensa, né? Você falar que você tem que ser obediente. Né? Em tempos de rebeldia tão grande nesse mundo, se ensinar ou se falar
por entender que o nosso relacionamento com Deus está totalmente ligado à obediência, às vezes não é muito confortável de se ouvir, né? Mas eu creio que o Senhor, né, aquele que começou a boa obra vai terminar, né? Então eu sei que se Ele botou isso no meu coração, eu creio, e eu sei que é importante para mim, que é importante para você. E ainda que você já saiba disso, alguns anos atrás, né, André me deu uma palavra assim, que era, eu não me lembro exatamente, mas era sobre isso. Ó, cuidado com isso, eu já sei. Isso mudou, porque às vezes as pessoas viram com algum assunto e falam, isso aí eu já sei, pô. Isso aí eu já ouvi, isso eu já sei. E aí depois que ela falou isso comigo, eu sempre fico, não tem isso eu já sei. A gente sempre tem algo mais a aprender, por qualquer assunto que seja, né? Quanto mais quando se fala das coisas do reino, porque a palavra do Senhor ela é viva. Então se ela é viva, ela se renova. Então ainda que eu já conheça um texto de trás pela frente, seja o que for, o Senhor sempre tem algo novo para falar comigo. Então quero pedir que você abra o seu coração. Não vou falar nada aqui de muito novo, mas que o Senhor desperte em nós esse desejo de obedecer, essa disposição de obedecer. É como se o Senhor falasse comigo, olha, se não houver um coração disposto a obedecer, eu não tenho como fazer algo novo. É como se Deus falasse, olha, anda até ali. Aí a gente não anda, a gente fala, Senhor, mas qual é o próximo passo? Mas calma aí, você não foi nem até ali. Vai até ali que eu te mostro qual é o próximo passo. Eu queria que a gente abrisse a Bíblia junto aí, ó. Esse é o nosso texto base. Está lá em Hebreus 5, do 8 ao 9. Hebreus 5, do 8 ao 9. Olha aqui está falando sobre Jesus. Diz assim, ó, embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, aprendeu obediência, Vavá, olha aí. Obrigado, amor. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte eterna de salvação para os que lhe obedecem. Duas vezes obedeceram, embora sendo filho, falando sobre Jesus. Jesus aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Algumas versões dizem que Jesus experimentou a obediência, né? Claro, Jesus sendo Deus não precisava aprender coisa alguma. Mas como a palavra mesmo diz que ele se esvaziou de sua glória e veio como homem. Então, como homem, ele precisava experimentar a obediência, assim como a gente precisa experimentar, né? Por isso ele foi tentado em todas as coisas, porque ele precisava experimentar isso, para saber como homem, né? Então o texto diz que ele aprendeu a obediência. Porque a obediência se aprende. Ninguém nasce obediente. A nossa natureza caída por causa de Adão, ela é uma natureza desobediente. Não existe um filho que nasce obediente. Agora aqui falando para os pais, né? Que a palavra diz que a estultícia está no coração da criança, ou seja, a desobediência está no coração da criança. E diz assim, ó. Vamos ler, eu queria que a gente lesse junto isso aqui, que isso aqui faz todo sentido. Vamos ler lá em Provérbios 22, 15. Olha aí diz a insensatez. A insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. Ou seja, existem crianças com temperamentos diferentes, mas não existe uma criança obediente. Essa nasceu obediente, igual às vezes a gente pensa, né? Às vezes a gente tem um filho mais calmo, quem tem 2 filhos, esse aqui é mais obediente. Mas a palavra diz que a insensatez, a rebeldia,
a tolice, algumas versões, né? Que é isso, a desobediência, a vontade de provar, a vontade de ir contra, está no coração da criança. Ou seja, a nossa natureza é desobediente. E o texto diz, a vara da disciplina vai livrar dela, ou seja, o disciplinar, o ensinar. Né? E por isso que é um papel muito importante aqui, não é sobre o que eu vou falar, mas você que é pai, você que é mãe, você que é pai de criança pequena, porque né, às vezes chega um tempo que a gente não tem mais essa autoridade de disciplinar. Vale a pena disciplinar. Insista. Você está obedecendo a palavra e você está livrando ela da desobediência. A gente não disciplina porque a gente simplesmente quer que não dê mais trabalho. A gente disciplina porque a gente quer livrar o coração da criança da desobediência. Porque a gente quer que ela alcance salvação. Porque se ela aprende a obedecer o pai e a mãe, quando crescer, não terá dificuldade em obedecer a Deus. É muito além de você criar um filho educado, né? Isso é o bônus, você criar um filho educado, um filho responsável, um filho bom, uma filha boa. É você criar alguém que tem um temor de obedecer. Porque sabe que se desobedecer, vai haver uma consequência ruim, tá bom? Só um adendo aí, você é pai, você é mãe, vale a pena, dá trabalho demais. Mas vale a pena. Se não valesse, o Senhor não nos ensinava. Né? Mas o texto diz, voltando lá, que Jesus aprendeu a obediência. Se Jesus teve que aprender, se Jesus teve que experimentar, você acha que eu e você não vamos precisar? A gente já nasceu obediente, a gente se converteu e agora estamos obedientes. Outro dia eu tentei falar isso, falei errado, né? Mas quem falou? Acho que foi Lutero, né? Que falou que quando ele se batizou, ele achou que o velho homem tinha morrido e aí ele descobriu que ele sabia nadar, né? Então, quando a gente se converte, o nosso velho homem sabe nadar, ele não morreu. Então, a gente tem que aprender, né? Assim como Paulo diz, olha, aprendi a estar feliz em toda e qualquer circunstância. Por quê? Porque não é fácil você estar feliz em toda e qualquer circunstância, mas você pode aprender. A gente tem que aprender a obediência. E às vezes as lutas da vida nos ajudam a nos render. Porque obediência tem a ver com rendição. A última vez que eu estive aqui, a gente terminou, né, falando sobre voltar ao primeiro amor, né? E eu chorei, você chorou, a gente chorou junto aqui, isso é bom demais. Mas uma das marcas maiores do primeiro amor é estar disposto a obedecer acima de tudo. Eu lembro perfeitamente que assim, até aquilo que não era errado, mas se eu tinha dúvida se era errado ou não, eu deixava de fazer, porque eu pensava, será que isso vai desagradar a Deus? Será? Já não vale a pena, então não faço mais. Não tinha peso de largar, porque eu sabia quem o Senhor era e eu não queria abrir mão disso por nada. E isso é um coração obediente. Não é simplesmente obedecer por obedecer. Né? A gente vai ver aqui que a obediência na Bíblia está 100% ligada ao amor. É como o Senhor entende o amor. E por isso que o Senhor fala, olha, a obediência é melhor do que o sacrifício. Porque às vezes a gente quer fazer grandes coisas para o Senhor e isso é bom. A gente está aqui fazendo jejum, começando essa semana. Eu tentei fugir. Toda quarta eu faço o meu jejum, né? Aí vamos fazer um jejum de 21 dias, né? Até o retiro. Eu falei, vou manter minha quarta, né? Aí eu cheguei em casa, né, na sexta, aí todo mundo, mas você não vai fazer jejum? Eu falei, não, eu estou fazendo na quarta. Não, mas não é só quarta. Então já começamos aqui todo o café da manhã, né? Vamos até o meio-dia do outro dia. E às vezes e isso é bom, tá? Não estou falando que isso é ruim. Quando a gente faz algo para o Senhor, todo sacrifício para o Senhor é bom. Não estou falando contra isso, tem gente que combate isso. Ah, não, Jesus já fez todo o sacrifício, Ele fez. Para a nossa salvação está feito. Né? Mas tudo aquilo que a gente oferece a Ele, consagra a Ele, isso é bom.
Mas o Senhor fala, olha, melhor do que isso não tem valor se não tiver obediência. Então, antes de a gente querer fazer grandes coisas para o Senhor, a gente precisa fazer só aquilo que a gente já sabe que tem que fazer. É só obedecer. É como se ele falasse, olha, eu sei que você está com uma expectativa aí, e eu creio que essa expectativa vem do Espírito, e eu sei que a gente vai viver grandes coisas do Senhor. Mas se não houver a disposição de obedecer, a gente não vai viver isso. A vara da disciplina nos livra. Eu lembro da Vitória aqui, você vê ela aí, ó, tão boazinha. Você não sabe a dureza que foi, opa. Estava lembrando ontem, né, ela pequenininha, que a Valentina já era mais esperta, ela já queria pedir perdão antes da disciplina para não tomar a disciplina. Nem tinha se arrependido, mas já tinha entendido. Se eu falar perdão, resolveu o problema. Mas não é assim não, você vai tomar sua varinha e depois você vai pedir perdão. Mas a Vitória não, a gente disciplinava, pede perdão, ela, não, e ficava assim, fechava a cara. Pede perdão, Vitória? Não, fechava, ficava braba, e a gente ficava ali até que a insensatez saísse, até que ela reconhecesse, né, e obedecesse. E eu lembro de uma festinha que a gente foi, né, na ilha lá, muito legal, festa de criança, cheio de criança brincando, lugar maravilhoso. E a Vitória ficou umas 2 horas lá, sentada do nosso lado, porque não queria pedir perdão. Olha como a gente é duro. E depois eu fiquei pensando, nossa, ela perdeu de desfrutar tanta coisa boa, só porque não queria dizer perdão, não saía da boca dela. Só que a gente também não podia dar mole, porque se desse mole, por quê? Porque a gente estava pensando nela. É isso que a gente precisa entender, né? Voltando aqui a filho, quando a gente disciplina um filho, é pensando nele, é por amor a ele, não é por amor a nós. Porque para nós é bem mais fácil falar, vai lá e te vira aí. Um dia você aprende. Não, né? E hoje a gente vê grandes frutos na vida da Vivi. Graças a Deus por isso, né? Não é mérito nosso, mas do Senhor. Mas de obedecer a palavra. É fruto daquilo que a gente obedeceu, claro, né? E deu fruto na vida dela. Mas a Bíblia é toda uma história de amor e obediência, de Gênesis a Apocalipse. E eu quero que a gente caminhe junto, para que a gente entenda essa importância. João 14:15, vamos ler junto aí? Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Ou, se me amais, guardais os meus mandamentos. Quantos já leram o livro aí, As 5 Linguagens do Amor? Aí, quantos já ouviram falar nisso aí? Um livro que fala, né, que cada um entende o amor de uma maneira, né? Então é importante a gente saber como, por exemplo, no casamento, como que a nossa esposa se sente amada. Às vezes você quer dar beijo toda hora e ela quer que você lave a louça. Ela vai se sentir mais amada você lavando a louça do que você dando beijo. Já pensou nisso? Mas isso é real, tá? Isso é verdade. Lá em casa é mais ou menos assim. Quer abraço não, quer que lave a louça. Abraço não paga a conta, né? Tipo isso aí. Mas isso é importante, né? A gente está fazendo aí né, mais um curso de casal aí. Acho que é um dos 10º que a gente faz aí, né? Isso aí também entra naquele mesmo contexto. Isso eu já sei, não tem essa, isso eu já sei não. Essa semana eu tomei umas lambadas lá. Falar para a gente ser um bom ouvinte. Né? Mas Deus tem uma linguagem do amor, que é claro na Bíblia. Aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. Você não pode amar a Deus do jeito que você acha que você ama. Porque às vezes a gente quer amar alguém do jeito que a gente acha que é o amor. Mas o amor é do jeito que Deus fala que é. E como que Deus fala que é? Obedecendo a Ele.
Como é que Deus se sente amado por nós? Quando a gente obedece a Ele. Não é quando a gente chora. A emoção faz parte, né? Eu não sou contra a emoção. Às vezes a gente vê gente pregando, não, isso é só emoção. Não, a gente é um ser emocional, né? Um dos sinais que eu me sinto tentando voltar a esse primeiro amor é que eu tenho chorado mais, porque quando eu me converti eu chorava todo culto. Acho que mais de um ano, todo culto eu chorava. Isso é bom, a gente é um ser emocional, a gente tem emoções, não há nenhum problema em relação a isso. Mas como Deus se sente amado segundo a palavra dele? Quando a gente obedece a ele. Então não adianta eu chorar e querer fazer a minha vontade e achar que Deus está recebendo toda a minha adoração. Não adianta eu fazer sacrifícios, né? Quando Deus fala que não quer sacrifício, mas quer obediência, citando lá o caso de Saul, que fez tudo, era o rei Saul, rei de Israel, que fez tudo contrário àquilo que Deus tinha falado. E aí quando o profeta vai confrontar ele, não, aqui, eu peguei esses animais todos e fiz esse grande sacrifício. Deus fala, não quero essa porcaria. Eu não estou afim dos seus animais, do seu sacrifício. O que eu quero é obediência. Então, se a gente não tem um coração disposto a obedecer, todo o resto que é lícito, que é real, que vem junto, que é a nossa emoção, que é o Senhor nos curar, que é a gente ser restaurado, tudo isso perde o valor. Porque o Senhor fala, aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. A palavra diz assim, nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Ou seja, o acesso é a obediência. Não existe outro acesso ao céu do que a obediência, ao reino. Não existe outra maneira de desfrutar aquilo que o Senhor tem para nós, se não for pela obediência. Essa é a linguagem de amor do nosso Deus. E foi assim desde o início. É porque dentro da obediência tem a fé, ou seja, eu obedeço porque eu sei quem Ele é, eu sei que Ele tem o melhor para mim, eu sei que Ele sabe mais de mim do que eu mesmo, tenho o amor porque eu sou grato, eu quero corresponder a tudo aquilo que Ele fez por mim, tenho a honra de dar a Ele o lugar de honra, de reconhecimento, de saber quem Ele é. Então quando a gente fala de obediência, a gente está falando de tudo isso. Eu sei quem Deus é e por isso eu obedeço. Vamos ler lá eu quero ler um texto em Gênesis e um Apocalipse, para você ver impressionante como os dois falam de obediência e os resultados dos dois aí. Gênesis 2, 16 a 17. Vamos lá. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. A gente já conhece a história aqui, existia um jardim cheio de árvore, do lado dessa árvore tinha a árvore da vida, e Deus falou, você pode desfrutar de tudo. Você pode, é tudo seu. Só dessa aqui você não pode. Que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, era a árvore onde o homem teria autonomia de não precisar ser mais obediente. Né? O que é o conhecimento do bem e do mal? Ou seja, você... A partir de você pode tomar todas as decisões, porque se você conhece o bem e o mal, para que você precisa de uma direção de alguém? E naquele momento a rebeldia entrou, lógico, né? Houve um engano ali, e o homem foi expulso do paraíso por causa da desobediência. E vamos ler lá agora Apocalipse. Olha lá, do início ao fim da Bíblia. Apocalipse 22, 14.
Bem-aventurado. Tá. A minha versão é diferente, mas tá tudo certo. Bem-aventurado aqueles que guardam. Doideira, a minha versão é bem diferente aqui, mas tá bom. Não tá, o sentido é o mesmo, né? Mas diz assim, ó: bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos, porque tenham direito à árvore da vida e possam entrar nas cidades pelas portas. Ou seja, a desobediência te tira do paraíso. E qual é o caminho de volta? É o paraíso. Ele fala, olha, a árvore foi tirada de você, porque você desobedeceu. Agora você tem acesso novamente à árvore, porque você obedece. Do início ao fim, de Gênesis a Apocalipse, da queda do homem, à renovação do homem, o que faz a diferença é a obediência, né? Claro, Cristo abriu a porta, a obediência de Cristo abriu a porta. Mas a gente só tem acesso à porta se a gente obedecer. É porque às vezes a gente pensa, ah não, Jesus já fez. Ele foi o obediência, a palavra diz, né? Por causa da desobediência de um, nós saímos. E pela obediência de um, falando sobre Cristo, nós temos acesso. Mas ter acesso não quer dizer que a gente vai entrar. É como se Deus, né, como a morte de Jesus abriu o caminho. Mas o caminho que leva até lá é a obediência. Então, ainda que a obra tenha sido dele, se a gente não obedece a ele, a gente não tem acesso ao reino dele, né? Então, assim, existe um papel de obedecer. Existe um papel da gente se render, da gente falar, não consigo mais por mim mesmo. O que é se render? É você falar, eu não quero mais fazer a minha vontade. Em mim não tem mais forças, né? Eu sou professor de jiu-jitsu, né? E quando alguém ali chega numa situação, numa posição onde você não tem mais o que fazer, ou você vai ser apagado, ou você vai quebrar alguma coisa, aí você faz o quê? Você dá 3 tapinhas ali, tipo assim, eu me rendo. Eu me rendo, eu fui vencido. E assim é no reino, a gente tem que dar 3 tapinhas e falar, Senhor, eu me rendo. Eu tentei de todos os jeitos, eu achei que dava, sou um cara meio inteligente, então assim que eu conseguia dar um jeito nisso, eu conseguia fazer isso, né? Faz sentido isso. Mas chega uma hora que a gente tem que falar, Senhor, eu me rendo. Chega uma hora que a Vitória teve que falar lá pequenininha, não, tá tudo bem, me perdoa. Eu não sou tão bom quanto eu achava. Obedecer é se render. Você só obedece quem tem autoridade sobre você. Então, obedecer é se render, você reconhecer que quem está acima de você é o Senhor. Né? Por que você obedece a uma autoridade? Por que você obedece a um policial, por exemplo? Porque ele tem autoridade sobre você. E se você desobedecê-lo, provavelmente você vai ser preso. Principalmente aqui, né? Então, quando você reconhece a autoridade de Deus sobre a sua vida, você não tem dificuldade de obedecer. E por isso que é tão importante a gente entender, né, a autoridade do Senhor na nossa vida. Por isso é tão importante a gente entender que o Senhor é o nosso Pai. E por isso é tão importante a gente, como pai, ser bons pais, para que os nossos filhos tenham referência de pai. E quando chegar a hora deles, eles vão reconhecer Deus como um pai. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, a grande marca dos heróis da fé era a obediência. A Bíblia diz que Noé, que foi aí o novo pai da raça humana, né? Diz assim, assim fez Noé conforme tudo que o Senhor lhe mandou. Durante 100 anos, Noé fez tudo ali conforme o Senhor mandou a ele. Construindo aquela arca, que era uma maluquice completa, porque nunca havia chovido sobre a terra. Você imagina um cara de 100 anos construindo uma coisa que nunca se viu, nem se ouviu falar,
Mas Deus falou para ele e ele obedeceu, e o texto diz que ele fez tudo conforme o Senhor tinha mandado. Ou seja, ele não só obedeceu, ele obedeceu em tudo. Abraão, pai da fé, a Bíblia diz que quando chamado, obedeceu. É assim que fala a Bíblia. Quando foi chamado, obedeceu. Achei a Davi, gosto desse texto. Achei a Davi, homem segundo o meu coração. Todo mundo sabe, já ouviu esse texto, né? Achei a Davi, homem segundo o meu coração. E a gente imagina, poxa, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Um adorador, escreveu a maioria dos salmos. O maior conquistador, o rei que mais conquistou na história de Israel. E eu já vi gente conversando, mas por que ele era um homem segundo o coração de Deus? Né? Porque ele era um adorador, porque ele foi um salmista, porque ele conquistou, e tudo isso é verdade. Mas o texto diz assim, ó: achei a Davi, homem segundo o meu coração, que fará tudo o que for da minha vontade. Ou seja, achei alguém que vai me obedecer. Um homem segundo o coração de Deus, alguém disposto a obedecer a Deus. Os grandes feitos de Davi são consequências de um coração disposto a obedecer. Mas não é porque ele fez grandes coisas que ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele fez muita coisa errada também. E por isso que eu falo que é um coração disposto a obedecer. Não é um coração perfeito. Porque a gente não tem. Nisso não tem em nós. Né? A gente está sendo aperfeiçoado. Se a Bíblia diz que o filho, que era Cristo, aprendeu a obedecer pelo muito que sofreu, imagine nós. Mas Deus achou Davi. E eu gosto disso, porque Deus procura. Se Deus achou, é porque ele estava procurando alguém. Ele falou, opa, achei um ali. Que vai fazer grandes coisas? Não, achei um que está disposto a me obedecer. E esse é segundo o meu coração. Davi foi um grande adorador, um grande conquistador, um grande escritor, um maior rei da história de Israel. Mas quando o Senhor diz que achou, ele falou, achei alguém obediente. A gente vê lá no Antigo Testamento, na lei, mas isso não mudou, porque a gente viu também, a gente vai ver no Novo Testamento, está lá em Deuteronômio 11, 26 e 27. Às vezes a gente procura tantos segredos, né? tantos princípios para ir bem, para prosperar, para viver uma vida boa. E o segredo que a Bíblia nos dá é obedecer. Aqui ele fala, olha, tá ali? Deuteronômio 11, 26 e 27. Como Deus falando, olha, eu ponho diante de ti a bênção e a maldição. 27, pode ir. A bênção quando cumprires os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. E depois diz, olha, escolhe porém a bênção. Deus ainda fala, olha, escolhe esse aqui. Mas a escolha está na sua mão, eu boto diante de ti. O que você quer, o A ou o B? A bênção ou a maldição? Ele ainda diz, a bênção está na obediência. Então você quer ter uma vida abençoada? Eu quero. E às vezes a gente quer muitos segredos para ter uma vida abençoada. Mas o que a palavra diz que a única coisa que eu tenho que fazer é obedecer. O que? Aquilo que eu já sei. E aquilo que eu não sei? Aí, conforme eu caminhar, o Senhor vai se revelando. Mas aquilo que eu já sei, eu tenho que obedecer. Eu sei que parece óbvio e simples. Mas não fala para você mesmo, isso eu já sei. Porque se a gente soubesse, a gente obedecia. Esse foi a minha lição do isso eu já sei, em relação a tudo. Se isso eu já sei, por que eu não faço então?
Eu posso até ter informações sobre algo, mas saber é diferente, né? Porque se realmente a gente sabe, todo mundo quer ter uma vida abençoada, por que a gente não obedece em tudo? No Novo Testamento, a mesma coisa. Todo o tempo Jesus falava, olha, eu faço o que o meu pai manda fazer, eu faço o que eu vejo o meu pai fazer. Aquele que me ama, guarda a minha palavra, e você vê que a obediência, ela está ligada antes da lei, na lei, pós-lei, no tempo da graça. O que é a graça? É a capacitação do Senhor para que a gente possa obedecer. Às vezes a gente tem uma ideia errada que a graça de Deus é como se Deus fosse apagar tudo que a gente faz de errado na vida e viver do jeito que a gente quiser. É uma permissão para a gente fazer tudo de errado, e é o oposto. A graça, ela não nos dá desculpa para viver em desobediência, porque é como se eu falasse, olha, eu sei que não está em você essa capacidade de obedecer, mas eu tenho uma graça que vai te fazer obedecer e entrar nesse lugar. É muito diferente. Não é na nossa força, mas é uma disposição de obedecer. E quando a gente se dispõe a obedecer, a graça do Senhor entra em ação e faz aquilo que a gente não conseguiria fazer. Isso é a graça. Isso é o favor imerecido, porque em nós não existe essa capacidade. No Senhor existe, mas em nós precisa existir a disposição do coração em fazer a vontade do Pai. Isso é obedecer, a disposição em nos render. Vamos ler Filipenses 2:8. Acredito que todo mundo aqui já entendeu a importância da obediência. Mas a obediência não pode ser nem parcial e nem limitada, né? Porque a gente segue o exemplo de Cristo. E olha como Cristo fala ali, ó. Olha aí. E achado na forma de homem, falando sobre Cristo, tá? Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Até onde a gente deve obedecer? Até o fim. Acho que essa é a diferença. Porque a gente obedece até onde a gente acha que é conveniente. Ou até onde a gente concorda, né? Não, até aqui faz sentido, né? Até aqui tá de acordo com o que eu penso. Mas o exemplo de Jesus é que ele foi obediente até a morte, até o fim, né? E não era qualquer morte, a morte de cruz. E o grande desafio nosso não é começar obediente, né? Porque quando a gente encontra o amor do Senhor, quando a gente sabe quem Ele é, a gente quer obedecer. A gente quer ser abençoado, mas às vezes as coisas não caminham tão bem como a gente acha, né? E a gente começa a achar, não está valendo muito a pena obedecer, não. O outro lá é desobediente, está, né? Tá prosperando, está vivendo isso, está vivendo aquilo. E eu estou aqui sendo obediente e não estou colhendo fruto. E o nosso grande desafio é olhar para Cristo. Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Sabe, a jornada da obediência, uma jornada da cruz. O que a Bíblia diz? Olha, aquele que quer me seguir, aquele que quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. O que isso quer dizer? Para de querer fazer a sua vontade e faz a minha vontade, né? Resumindo aí na Bíblia das linguagens de hoje, seria isso aí, né? Aquele que quer ser meu discípulo, me obedeça, é isso que ele está dizendo. Quando ele diz, pegue a sua cruz, é você publicamente, o que um prisioneiro no Império Romano carregava a sua cruz, era o quê? Aquele homem está indo para a morte. E o que o texto quer dizer? Olha, voluntariamente, caminhe para a morte,
voluntariamente mate a sua vontade para que você viva a minha vontade. Ou seja, voluntariamente seja obediente. É que a gente pode ler, mas se você for entender o que o texto está dizendo, se você quer ser meu discípulo, seja obediente. O único pré-requisito é esse: seja obediente para viver a minha vontade. Se renda. Se renda. E eu sempre falo isso, porque quando eu me converti, a gente só ouvia muito isso, né? Você tem que morrer. Na última pregação a gente falou sobre isso um pouquinho, né? Você tem que morrer. Eu falei, não quero morrer, quero viver. Não, você tem que morrer para que Cristo viva. Você tem que se render. Não tem outro jeito de viver o reino de Deus do que você se render, do que você negar a sua vontade. E faça a vontade dele. Só que isso é bom. A loucura do evangelho é essa, e por isso que diz que é loucura. Porque isso é maravilhoso, porque aquele que criou todas as coisas sabe o que é melhor para mim e para você. Ele fala, olha, eu sei o que é melhor. Obedece assim que eu sei que para você parece que assim é melhor. Como se Deus falasse assim, olha, mas vai por mim. Você confia em mim, você me ama. Então faz desse jeito, né? É o que a Bíblia diz. Eu é que sei que pensamentos tenho de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ou seja, olha, eu que sei, né? A Bíblia diz que os pensamentos do Senhor são mais altos que o nosso. A gente não consegue alcançar, mas o Pai que nos ama, que é o Criador de todas as coisas, Ele fala, olha, eu sei. É só você confiar, é só você obedecer, que a gente vai chegar lá. E por isso que existem tantas promessas no obedecer. Uma das coisas que eu entendi quando me converti, né, é o que a Bíblia diz, honra seu pai e sua mãe. Diz assim, para que tudo te vá bem e prolongue os seus dias sobre a terra. Não está dizendo honra seu pai e sua mãe se eles merecerem que você o honre, se eles forem o melhor pai, a melhor mãe do mundo, vocês vão honrar seu pai. Às vezes são, né? Mas eu entendi isso lá atrás. E assim, né? Dentro da minha concepção de filho na época, né? Meu pai tinha deixado muitas coisas que poderia ter feito, né? Muitas falhas na nossa concepção de filho. Depois você é pai, você vê, nem tudo é assim, mas eu poderia achar que ele não merecia minha honra ali, né, o meu reconhecimento. Mas o que eu fazia? Eu ligava para ele toda semana, e aí, pai, como é que você está? Pai, eu te amo. Por quê? Porque o meu papel é honrar. Se ele é um bom pai ou não, é o problema dele com Deus, né, se ele foi. Não estou aqui falando mal dele, eu estou dizendo que eu entendi que o meu papel era obedecer o que a palavra dizia. Eu estou dando um exemplo, tá? Simplesmente. Cada situação é uma situação, eu sei que cada um aqui viveu seus desafios, mas eu sei que isso trouxe fruto para mim e para ele, que ele se converteu ali no final da sua vida, eu sei que muito foi fruto disso. Né? Minha mãe, toda semana aqui eu falo com ela, ligo para ela, converso com ela. Com certeza ela vai ouvir aqui, ela é a única que sempre ouve aqui minhas pregações, sempre comenta lá. Depois ela vai ouvir e vai comentar aqui. Né? Não é uma dificuldade, é um prazer. Mas ainda que eu tivesse um problema com a minha mãe, eu faria isso. Por quê? Porque a Bíblia diz para eu fazer. Porque eu estou obedecendo. Porque se eu começar a achar que é direito meu não fazer, porque eu acho que ela não merece, o que eu estou fazendo? A minha vontade e não a de Deus. O que eu estou fazendo? Eu estou sendo desobediente. Para você entender, às vezes, aquilo que quando a gente fala, tem que ser obediente, parece fácil, mas às vezes não é fácil. Quando a Bíblia diz que eu tenho que perdoar alguém, aí você pode falar, porque você não sabe o que eu passei. E, né, às vezes a gente não sabe. Você não sabe o que eu sofri, mas o que eu sei é que a Bíblia manda eu perdoar. Eu sei que você vai ter que perdoar,
se você quiser ser abençoado. Por quê? Porque a Bíblia diz isso. Mas isso é ruim, não é bom. Tudo que a Bíblia diz para a gente fazer é bom. Eu sei que não é fácil, mas eu confio nele, eu confio no Pai que diz, olha, perdoa. Eu vou cuidar disso, mas tenha uma disposição de perdoar. Pare de mentir. Mentir é pecado, então a gente tem que parar de mentir. Quando a gente está mentindo, a gente está sendo desobediente. Ah, mas se eu não falar isso, vai dar um problemão. Você quer obedecer a quem? Confia que Deus vai te dar uma saída, mesmo na verdade. Eu lembrei aqui, né, está falando sobre a bênção de obedecer. Tem um testemunho do pastor Luiz que eu nunca esqueci, né? E por isso eu gosto de falar essa coisa de honrar pai e mãe. Ele estava com um pastor, o pastor Luiz já esteve aqui, né? Muitos conhecem ele, a gente conhece há muito tempo, a gente foi aluno dele. E ele conta que ele estava, acho que teve uma trombose, né? E estava assim numa situação de vida e morte mesmo. Posso errar alguma coisa, mas se eu não me engano, ele teve ali numa noite ali, acho que viu um anjo, né? Entendeu ali que tinha um anjo para buscá-lo ali, uma situação de morte mesmo. E ele fala, não, aqui não. Eu honrei meu pai e minha mãe, e não está na minha hora não. Quero ver meus netos, né? E segundo ele lá, tipo como se o anjo concordasse com ele e subisse, né? E a gente conhece ele, né? Então a gente pode dar esse tipo de testemunho, porque a gente sabe da integridade dele, né? E é isso. Olha, eu fiz isso. A tua palavra não diz isso? Então, espera aí. Não é assim não, né? Para que a gente veja o fruto da obediência. O fruto que vale a pena colher. E ainda que a gente não veja no momento, né? Como a gente cantou ali aquela música, ainda que o fruto da videira não floresça, no momento que a gente espera, se a gente permanece firme, em obediência, é impossível que isso não se manifeste em bênção. Por quê? Porque o Senhor garante. Só por isso. Porque o Criador dos céus e da terra, das galáxias, de tudo que você imaginar, garante que vai ser assim, e por isso eu posso confiar. E por isso eu posso confiar. Eu queria que o pessoal fosse subindo aqui. Eu sei que isso parece uma palavra bem prática, ou talvez aí boba aí no seu entendimento. Mas eu creio que o Senhor quer nos levar a águas mais profundas. E o caminho até lá é um caminho de obediência. É um caminho de entrega, é um caminho de confiança. O profeta Ezequiel tem uma experiência, né, que ele vê um rio saindo do trono de Deus. E ele vê um homem ali, né, um homem de Deus ali. E o homem fala, olha, entra nesse rio. E ele entra, ele fala, olha, anda, vamos andar aqui mais 500 côvados. E as águas começam a subir. E ele fala, vamos andar um pouquinho mais 500. E diz que as águas começam a subir. E eu fico pensando se ele não quisesse andar. Ele foi obediente ali, né? E aí o homem fala, vamos andar agora mais 500. E diz que as águas já estavam aqui nos lombos, como diz, né? E ele fala, agora vamos andar mais 500. Mas aqui não se pode andar mais. Aqui só se atravessa a nado. Agora a gente vai chegar num lugar de obediência, onde você não tem mais o controle. É isso que o texto fala. Aqui as águas vão te levar, você vai ter que simplesmente confiar que as águas vão te levar. E por isso que o caminho de experimentar mais de Deus
É o caminho de obedecer e caminhar. Obedece e caminha. Abraão, sai da tua terra. Vai para a terra que eu vou te mostrar. O que Abraão fez? Saiu da terra. E aí depois ele continuava. Mas se ele não sai da terra, Deus não ia continuar falando. Se a gente não obedece aquilo que a gente já sabe que tem que fazer, Deus não vai continuar falando. Se a gente não perdoa, já sabendo que a gente tem que perdoar, Deus não vai continuar falando. Queria que você se colocasse de pé agora. Existe uma graça, existe um favor de Deus que nos leva a esse lugar de obediência. E cabe a nós só dispor o coração. Isso é o lindo do Evangelho, porque não é uma obra nossa, não agora eu vou ser obediência, agora eu vou... Claro, é uma disposição de coração, mas é uma obra que o Senhor faz. Nosso papel é falar, Senhor, eu estou aqui. Talvez, Senhor, eu não consigo perdoar essa pessoa, mas eu quero. Senhor, só você e eu sabemos o que a gente passou. Mas se não tem outro jeito, eu quero. E o Senhor só quer ouvir isso. Ele só quer um coração disposto a fazer. Às vezes tem coisa que Deus nos pede, que Ele não quer aquela coisa. A gente sempre fala de Abraão e Isaac. Deus não queria Isaac, Deus queria o coração de Abraão. E naquele último momento Deus fala, para, tá tudo bem, eu não quero seu filho. Mas eu vi que você está disposto a ir até o final. Abraão foi fiel e foi obediente até o final. Mas em nenhum momento ele perdeu o que era a promessa. Porque Deus nunca quer nada que é nosso, Deus quer o nosso coração. Deus é o nosso Pai, Ele quer o nosso melhor. Eu queria que você colocasse agora diante do Senhor aquilo que tem sido um desafio. Sabe, tem gente que tem dificuldade em algumas áreas e não consegue vencer. Mas o Senhor fala para você, olha, não é na sua força, mas é na sua disposição de querer. Isso muda tudo. Porque o Senhor não nos acusa. Eu acho tão interessante esse texto de Deuteronômio, que ele fala que ele coloca a bênção e a maldição, né? E é um texto conhecido, escolhe a bênção. Ele fala um monte de bênção, depois fala um monte de maldição para quem não obedece. Mas no final ele fala assim, mas se por acaso você escolher errado, e um dia você se lembrar e se converter e olhar para mim, eu vou mudar tudo novamente. É como se Deus falasse, olha, não tem nada que seja já definido. Se um dia você olhar para mim e falar, Senhor, eu escolhi errado, eu não consegui, eu pequei, eu falhei, mas hoje eu olho para você e eu tenho a disposição de obedecer. O texto diz que o Senhor vai reverter tudo aquilo, vai trazer de novo aquele povo. Ali, claro, era uma promessa para Israel, mas serve para mim e para você. Vai fazer com que toda aquela maldição se tornasse em bênção novamente, pelo simples fato de alguém falar, Senhor, eu reconheço, eu me rendo, eu quero fazer a tua vontade. E o Senhor fala, tá bom, é só isso que eu preciso. Amém? Fecha os seus olhos aí. Senhor, em nome de Jesus, quero colocar cada um dos meus irmãos aqui e a minha vida aqui também, Senhor. Senhor, nós temos que aprender a obedecer, Senhor. Nós temos que aprender, Senhor. Porque sem obediência, Senhor, não existe nada mais que a gente possa fazer, Senhor. Senhor, vem sobre cada um aqui.
Manifesta a tua graça, o teu poder, Senhor. Eu sei que tem gente aqui com dificuldades, com lutas, Senhor. Às vezes uma dificuldade de perdoar alguém, Senhor. Às vezes uma dificuldade de liberar o perdão, de pedir perdão, Senhor. Senhor, nós queremos te obedecer, Senhor, acima daquilo que nós achamos que temos direito, Senhor. Nós não temos direito, nós somos teus, Senhor. Nós temos uma responsabilidade e não direito, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, naquilo que nós temos fraqueza, naquilo que nós temos falhado continuamente, Senhor. Eu queria fazer um apelo aqui. Se existe alguma coisa na sua vida que tem sido difícil de você vencer, se você se encaixa nesse contexto, se existe algo que, como liberar perdão, como perdoar, como pedir perdão, que você tem também tido dificuldade, isso é normal, gente. Todo mundo já passou por isso, ou passa por isso, ou está passando por isso. Queria te convidar a você vir aqui na frente, a gente quer orar com você, como igreja. Existe um poder, uma autoridade diferente quando a igreja ora em unidade. Existe um poder, existem coisas na nossa vida que a gente só consegue romper quando a gente coloca, quando a igreja entra em batalha por nós. Existem lutas que são hereditárias, familiares, existem guerras que se levantam contra nós, que a gente não consegue viver. E enquanto não houver em nós um coração de obediência, a gente não vai conseguir romper. Entenda bem, o Senhor não quer perfeição, mas um coração disposto a obedecer. Achei a Davi, homem segundo o meu coração, alguém disposto a fazer a minha vontade. E é só isso que ele precisa, alguém disposto a fazer a vontade do Pai. Eu queria que você viesse aqui na frente. A gente vai orar por você. A gente vai orar por você. Pode ir orando. Eu sei que podem vir, gente. Não se sinta constrangido, não. Todo mundo precisa. A verdade é que todo mundo precisava vir aqui na frente. Porque todo mundo precisa obedecer mais em alguma área na nossa vida. Toda vez que a gente endurece o coração, a palavra diz assim, olha: se hoje ouvires a minha voz, não endureçais o seu coração. Todo mundo precisa, em alguma área, ser mais obediente, se render ao Senhor. Quero pedir que os meus irmãos aqui me ajudem em oração.